Fala, jovens, antes de começar, eu sei que vocês já viram um vídeo parecido com esse no meu canal, e sim, foi um dos meus primeiros vídeos do Marvel's Spider-Man 2, que tem a parte 1 e a parte 2, e é o seguinte, esse vídeo ele é um remake, porque é um vídeo próximo do aniversário do canal, e eu esqueci de fazer o aniversário do canal. Porque é burro, psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Eu resolvi falar sobre Homem-Aranha 2, porque desde quando eu criei o canal eu queria falar sobre esse jogo, tanto que eu falei naquela época. Só que eu não sabia muito de edição, não sabia como botar os takes, vídeos, imagens durante o próprio vídeo, nem o próprio áudio tava bom. Então é mais um teste mesmo, eu quero fazer meio que um remake de um vídeo antigo. Se vocês gostarem, pode pedir pra eu fazer alguns remakes de vídeos antigos, tipo remake primeiro vídeo, remake segundo vídeo, mas só vai avisando. Marvel's Spider-Man 1, com certeza, um dos melhores jogos do PS4. Trouxe toda a essência do Homem-Aranha, todo o senso de responsabilidade, todo o senso de fazer o certo pelo certo. Exemplo, a luta final contra o Octopus, que você vê que o Peter tá se despedaçando enquanto ele luta contra o próprio Octopus. Ou são, por exemplo, o próprio final do Homem-Aranha 1, onde ele tem que decidir entre salvar a cidade ou salvar a própria tia dele, que ele acabou optando em salvar a cidade. E você vê o peso narrativo forte. Por que eu tô falando desse jogo? Seguinte, no Homem-Aranha 1 já foi previamente dito algumas coisas de história mesmo, que ele vai botar toda a sua responsabilidade acima do que ele quer, e 2, ele vai ser uma pessoa levada exatamente pelo que ele considera como o certo. E com isso ele não vai se permitir ser derrotado tão facilmente para que ele conclua que ele acredita ser o certo. Ele vai ser uma pessoa que mesmo com 17 ossos quebrados, ele vai ter mais de 258 para ainda quebrar. A gente já sabe que ele é um Homem-Aranha experiente. A gente já sabe que ele já é um Homem-Aranha que já está acostumado a lutar com vilões. Então por que eu digo isso? Porque eles já contextualizaram. Este Homem-Aranha é um Homem-Aranha experiente, capacitado e que até agora teve feitos de força absurdos. Feitos de força que na primeira luta, vocês prestem muita atenção. Na primeira luta, quando ele invadiu o prédio do Fisk e caiu lá um monte de pedra, ele segurou numa boa. Lembrem-se disso porque vocês vão precisar lembrar disso. Lembrem-se muito bem disso. Quem sabe da geladeira sabe. Então é o seguinte, a gente já teve isso. Aí depois teve Miles Morales. Perfeito. E aí também é importante falar de Miles Morales. Porque o que eles já estabeleceram? O Miles Morales ele é forte? Ele é forte. Só que ele é pé de igualdade com o Peter Parker? Nem um pouco. A gente já pode ver que ele é um Homem-Aranha inexperiente. Um Homem-Aranha que acabou de entrar. O Homem-Aranha que não é tão forte quanto o próprio Peter. As vantagens que o Miles tem são os poderes elétricos e invisibilidade dele. Isso é importante ressaltar, porque... como é que eu posso dizer? Então, lembra tudo que eu disse sobre Homem-Aranha? Que grande poder, grande responsabilidade, ser uma pessoa forte, se empenhar, não deixar ser humilhado pelos outros, sabe? Sabe isso? Então... joga tudo isso no lixo do Homem-Aranha 2. Oh my God! Eu vou começar com os pontos positivos, para depois ouvir a gente falando nos comentários, você só fala de coisa ruim, do Homem-Aranha. Então, vamos começar pelos pontos positivos. Vamos começar com a gameplay. O web swing melhorou muito. O web swing está muito mais rápido. Você pode perceber que a sua locomoção está muito mais rápida. E se isso não é o suficiente, ainda tem o Fast Travel, que não é mais em pontos específicos no mapa. É literalmente aonde você quiser.
Pronto, agora foi todos os pontos positivos. É basicamente isso. Agora vamos pro ponto negativo, que principalmente eu vou colocar primeiro a gameplay. Gente, vamos ressaltar uma coisa. Homem-Aranha 1 é de 2018. Marvel's Spider-Man 2 é de 23. Gente, são 5 anos de diferença. A única coisa que eles mudam é que agora o Peter tem os poderzinhos como é V1 quadrado. Agora ele pode puxar o carro dele e levar pra esquerda ou à direita. Gente, só isso. É literalmente isso da gameplay. Eles só mudaram isso. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pronto, agora você pode mexer o adversáriozinho pra esquerda e pra direita, mas não se preocupe, você também tem, meu caro comprador, você também tem o Wing. Gente, tipo, tá, eu entendo, a maioria dos jogos são parecidos, mas tipo, cara, de gameplay, o cenário é o mesmo, os climas, eles só tem uma leve diferença. Setor gráfico, eu realmente percebo que tem uma grande diferença gráfica. Mas, tipo, por exemplo, voltando a falar de cenário. Gente, o cenário é o mesmo. A única coisa que muda é que tem uma ilhazinha menor no outro canto do mapa. Só que essa ilhazinha só tem casinha pequena. Então você vai ter que ficar usando as web wings toda hora. Sendo que, tipo, é muito mais, na minha opinião, é muito mais maneiro você usar a própria teia mesmo do que as raças de teia. Tipo, gente, a gameplay é de 5 anos depois do jogo 1, e ainda é muito parecido, quase igual. Ele tem as mesmas adições de uma DLC, gente. Tipo, é só as web wings pra mim que chamam a atenção. Vamos falar do elefante da sala. História. No vídeo antigo que eu falei sobre o Homem-Aranha 2, eu não especifiquei isso. Hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de vocabulário pra falar sobre isso. Gente, de forma muito prévia, de forma muito racional. Hoje em dia, no mundo do cinema, no mundo dos jogos, campanhas, histórias em si, a gente percebe que ao decorrer dos últimos anos veio surgindo uma ideologia narrativa. A maioria já vai entender. Gente, socorro! Mano, cê é louco. O Homem-Aranha, o Peter Parker, ele já foi estabelecido que, ele tem uma força sobre-humana, ele tem um sensor aranha muito aguçado, ele já é um Homem-Aranha experiente. Gente, lembra que eu falei do prédio do Wilson Fisk? Que ele carrega um montão de pedra em cima dele? Gente, no Homem-Aranha 2, ele foi solado. Ele foi solado por uma geladeira. A carinha desse moleque. Quando ele invadiu a sede do Venom, aquela caverna lá, o Venom literalmente só jogou uma pedra no Homem-Aranha. Ele caiu e desmaiou. Pra você ter ideia, o lance do Sensor-Aranha foi tão paia que o Homem-Aranha experiente na sua área, não percebeu que o Kraven tinha uma faquinha debaixo da mão. E recebeu uma facada. E morreu. Enquanto isso, a Mary Jane Watson, que tipo, é literalmente só uma pessoa normal, uma pessoa comum, a Mary Jane Watson conseguiu invadir uma sede de caçadores preparados, treinados, e são todo mundo no stealth. Às vezes nem no stealth em si. Gente, vocês têm ideia da diferença que tá? Gente, os caçadores não é só um bando de maluco. Pode até parecer, mas não são um bando de malucos. São os caras treinados, têm treinamento militar acima da média. Eles foram solados pela Mary Jane. Enquanto isso, o Peter passava sufoco. O Homem-Aranha passava sufoco. Agora, já tá ruim assim. Aí a gente bota o Miles. A gente bota o Miles Morales ainda. Gente, eu sou contra o Miles. Nem um pouco. Eu gosto muito do personagem. Em versões alternativas do Homem-Aranha, eu prefiro o Miles. Eu gosto muito do Miles. Só que, tipo, acaba dividindo muito espaço entre o Peter e o Miles. Só que isso não faz sentido, porque o jogo se chama Marvel's Spider-Man 2 e não Marvel's Spider-Man Miles Morales 2. Não faz sentido isso. Eu sei que é meio anticlimático falar disso agora, porque, tipo, todo mundo já deve ter falado sobre isso, mas vamos ocupar o meu espacinho aqui. Tipo, cara, o Miles Morales,
Ele já é um personagem que precisa de tempo de tela. O Peter Parker mais ainda. Aí você pode pensar, não, então a história deve ser longa. A história só tem 25 horas. Se com Marvel's Spider-Man 1, que teve um tempo semelhante a esse, a gente sente que até deveria ter mais desenvolvimento pro Peter, imagina então no jogo 2, velho. Mano, o Miles já tinha, tipo, eu não acho nem tão ruim assim, tipo, o problema mesmo, o maior problema desse mesmo é que o Peter, ele é colocado, tipo, ele é botado pra baixo. E pra isso, eles colocam o Miles pra cima. Tipo, eles emburrecem o Peter pra colocar o Miles pra cima. Ou, por exemplo, eles enfraquecem o Peter pra tornar o Miles mais forte. Tipo, virar algo descomunal. Tipo, cara, por exemplo, nos primeiros 30 minutos de jogo, o Peter lutando contra o Homem-Aranha, ele leva uma paulada. Ele cai e desmaia. Aí ele acorda. E aí ele vê o Miles feito um trovão. Gente, isso não tá certo. Isso não tá certo, bicho. Na minha época não era assim, não. Ou senão, por exemplo, a própria boss fight do Venom, mano. Sério, a própria boss fight do Venom, você percebe que o Peter com o anti-Venom, que ele é feito pra solar o Venom, ele é solado pelo Venom. O anti-Venom é solado pelo Venom de uma boss fight extremamente difícil. Eu não digo isso de narrativa, eu digo de gameplay mesmo. Você percebe que a primeira boss fight é difícil pra um caramba. Aí você chega com o Miles, o Venom, aiado, o Venom emburrece 5 vezes mais que o do Homem-Aranha. E ele é solado muito facilmente. Gente, sério, falando sério, na gameplay, mano, eu passei sufoco com o Venom. Algo não tá certo. O Miles é melhor que o Peter, a Mary Jane é melhor que o Peter. Todos os momentos em que o Peter tem pra brilhar, ele acaba sendo humilhado. Por exemplo, quando o Peter ele vai entregar o Venom pro Harry Osborn, e aí, aí ele se transforma no Venom. Cara, o Venom só dá um tapa no Peter. Ele cai no chão, ele desmaia. Ele acorda 7 horas depois. Toda a narrativa do jogo, você destrói o personagem do Peter até chegar nessa cena. Você corrigiu seu maior inimigo. Eu nunca fiz isso. A MJ tinha razão. Pra que a cidade precisa de mim? Se tem você. O problema não é que o Miles está mais interessante que o Peter. Não, a impressão que dá é, não, vamos substituir o Peter pelo Miles. Sendo que isso não faz sentido. O Miles, ele já tinha a própria história dele. A própria história dele, onde ele entende que com um grande poder tem uma grande responsabilidade. Ele tinha que derrotar o Martin Lee enquanto ele tinha uma vontade de se vingar. Até que no final dessa parte do Miles ele entende que a vingança não vai dar em nada. Até que surge essa frase. Você quer saber quem eu sou? Eu sou o filho do homem que você matou! Gente, por mim, já acabava ali a história do Miles. Deixava o Peter com isso. E aí você pensa, não, deve ter a saga do simbionte, deve ter sido bom. Não foi, peixe, não foi. Eu vou explicar como que funciona a saga do simbionte. O Peter, ele pega o simbionte. Não falo do jogo, tipo, falando em HQ boa, que aparece isso. O Peter pega o simbionte, ele não pensa que é só um traje. Ele pensa que é só estético. Ele percebe que ele fica mais confiante. Ele percebe que ele fica mais forte. E, principalmente, algo vai surgindo. Tudo que o Peter já uma vez reprimiu na vida dele. Todas as vezes em que ele passava bullying na escola, ele ficava quieto. Todas as vezes em que ele era reprimido pelas pessoas, ele soltou tudo com o simbionte. O simbionte, ele foi o grande aval do Peter para que ele se soltasse tudo. Por isso ele tem até uma postura mais agressiva quando ele tem o Venom, porque é como se ele soltasse todo aquele ódio, toda aquela agonia, tudo aquilo que foi reprimido, ele solta com o Venom. Por isso que ele é tão agressivo. E o lance disso é que isso é feito aos poucos. Esse lance dos tentáculos, ele é feito anos depois de o Peter já estar com traje. Tem esse quesito narrativo de um homem não se tornar mais um homem, mas sim um homem deixar de ser homem para se tornar um monstro. É exatamente isso. Tem essa alegoria, as drogas ou o relacionamento abusivo. Tem isso. Só que nesse jogo é tudo desperdiçado. É só um trajezinho. Já vem com os tentáculos automaticamente. A saga do simbionte nesse jogo foi porcamente desenvolvida, bicho. Foi muito mal feito. O Peter literalmente, dentro do jogo, qual é o tempo dele?
2 semanas, o Peter só ficou com o simbionte durante 4 dias. Já tava soltando tentáculos, já tava soltando tudo. Vocês têm ideia do quão forte o Peter é do Miles? O Peter, com certeza, com 3 tapas bem feitas, assim, um direto bem encaixado do Miles, ele solaria o Miles. Eu digo sem o simbionte, só na força bruta mesmo. Mesmo assim, o Miles somou o Peter de uma forma. O Miles pegou o Peter, ele jogou o Peter pra cima, pra baixo, parecia um brinquedo. Mano, não faz sentido o Peter com simbionte maluco, com os tentáculos lá, tudo solto, até um traje meio bizarro, na verdade. Mas assim, ele foi solado. Bicho, isso não tá certo. Tipo, você, pra enaltecer o personagem, você tem que humilhar o outro. Não tá certo, bicho. E tipo, quem sabe, quem é fora da casinha no mundo do cinema já sabe por que isso acontece, bicho. Eu não quero falar. A única coisa que eu dou uma dica pra vocês é: fiquem muito atentos com as empresas que ajudam a criar aquele jogo ou filme. Fica atento com uma empresinha chamada Swing Baby Indie. Fica muito atento, eu não sei se esse é o nome mesmo, mas tipo, fica muito atento com essa empresinha aí. Se ela tiver em algum jogo, fica muito atento.